A paz do Senhor, amada igreja. Louvado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aqui é a missionária Sandra. Estamos mais uma vez com Minutos de Fé, trazendo uma palavra de fé e edificação para a tua vida. Que Deus abençoe o teu dia, que Deus venha abençoar o teu lar, que Deus nesse dia possa trazer luz e entendimento sobre a tua vida, que os teus olhos possam enxergar o trabalhar de Deus e que os teus ouvidos espirituais estejam abertos para poder ouvir a voz de Deus, com o coração quebrantado, temente e obediente à direção de Deus. Que o Senhor envie os teus anjos para te guardar e te proteger aonde você for. Que Deus venha estar acampando os anjos dele ao redor da tua casa e da tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amados, hoje eu quero estar lendo livro de Salmos, livro de 1 Samuel, cartas de 1 Samuel, no capítulo 3, eu quero estar lendo do verso 1 ao verso 11. Muitas vezes nós estamos orando e clamando ao Senhor, queremos ouvir a voz de Deus, queremos uma resposta, queremos uma direção. Mas será que o Senhor ainda fala conosco? Será que o Senhor fala? Será que o Senhor dá respostas? Será que o Senhor está a ouvir as nossas orações para nos responder? A palavra do Senhor nos diz que os ouvidos dele estão inclinados para ouvir o nosso clamor. Então o Senhor ouve. Mas será que o Senhor responde? Será que ele pode nos ouvir e nos responder quando nos ouvir? Eu quero ler para vocês em 1 Samuel, capítulo 3, verso 1. Vai nos dizer assim: E o mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, e não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado em seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o mancebo, pelo que Eli disse a Samuel: Vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor, e ali esteve, e o chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Olha só, Samuel era um jovem aprendiz de profeta. Samuel tinha um chamado de profeta, andava com profetas, viveu com o profeta Eli, e ali aprendeu os regimentos, os princípios, para poder seguir o teu chamado. E ali ser o profeta a qual Deus chamou ele para fazer. Mas Samuel, ele ainda não tinha ouvido a voz de Deus. Samuel ainda não o conhecia ao Senhor, como deveria conhecer, como um profeta deve conhecer a Deus, ou seja, mais íntimo.
Ali nós sabemos que naquele templo onde habitava Samuel, aonde Samuel repousava, aonde Samuel estava naquela casa, ali estava a arca do Senhor. A arca simboliza a presença. Então, o primeiro passo para ouvirmos a voz de Deus, precisamos estar em aliança com o Senhor. Precisamos estar aonde tem a presença do Senhor. Precisamos estar em íntima comunhão com Deus, na presença do Pai. Se nós não estivermos na presença do Senhor, não conseguiremos ouvir. Não conseguiremos prestar atenção, focar e ouvir a voz de Deus. Samuel estava no repouso, Samuel já estava deitado. Samuel estava sozinho. Muitas vezes precisamos nos retirar no meio das pessoas. Quando não conseguimos ouvir a voz de Deus, quando estamos em meio a tantas coisas, precisamos então nos retirar. Precisamos ficar sós. Porque muitas vezes muitas vozes, e não conseguimos ouvir a voz de Deus. Não conseguimos identificar a voz de Deus quando Ele falar conosco. Samuel estava só, estava já deitado, estava para o descanso e ali o Senhor o chamou. Samuel não tinha ouvido ainda a voz de Deus até aquele momento. Mas Samuel não era um servo de Deus? Samuel não era ali um ministrador também para o Senhor? Sim, aqui no capítulo 2, vai nos dizer no verso 18, porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda mancebo, vestido com um éfode de linho. Ele era um ministro já. Samuel conhecia a palavra. Samuel era obediente. Samuel seguia os regimentos. Samuel seguia os princípios. Mas ainda Samuel não tinha os ouvidos abertos para ouvir e identificar a voz de Deus, para discernir a voz de Deus. Samuel ainda não tinha escutado Deus falar com ele. Ele não tinha ouvido a voz penetrar no seu espírito. Sabe? Isso mostra que muitas pessoas estão servindo a Deus, mas não estão ouvindo a voz de Deus. Não estão captando a vontade de Deus. Samuel era um aprendiz. Samuel estava junto com o sacerdote. Era obediente e fazia tudo o que o profeta, que o sacerdote Eli mandava. Tudo o que ele direcionava, ele fazia. Sabe, muitas vezes vai chegar assim um momento em nossas vidas, dos escolhidos, que você precisará ouvir a voz de Deus diretamente falando contigo. Haverá uma direção específica para você. Você não deve deixar de ouvir a voz do seu sacerdote, do seu pastor, do seu discipulador, mas você deve aprender a ter uma intimidade com aquele que é maior do que todos. Você precisa aprender a identificar a voz de Deus, para não ser corrompido, para sair do engano, para ser o vaso, o instrumento a ser usado por Deus, a qual o Senhor está te chamando hoje. Que você venha ter essa intimidade. Nós estamos vivendo num mundo onde a corrupção está crescendo, onde o povo de Deus está sendo contaminado, onde o povo está se corrompendo a Baal, dobrando os joelhos a este mundo corruptível. E somente aqueles que tiverem o discernimento de espírito e que ainda mantêm uma intimidade com o Senhor, ele continuará de pé para servir ao Senhor. Por isso é necessário
aprendermos a ouvir a voz de Deus, identificar a voz de Deus, para que assim também nós possamos sair do engano, sair do embaraço, que nós possamos aprender a identificar a voz do Senhor, aonde o Senhor está ali falando conosco, aonde o Senhor está ali ministrando em nossas vidas, que nós possamos aprender a ter uma intimidade maior com o Senhor. Samuel estava deitado, descansando, estava no repouso. E ali o Senhor o chamou. O Senhor o chamou. E Eli, quando Samuel ia até Eli, achando que era Eli que estava chamando, Eli também não entendeu até aquele momento. Sabe, muitas vezes o Senhor não vai te chamar só uma vez. O Senhor, Ele é um Deus de concordância. O Senhor chamou Samuel 3 vezes. E ali, Eli teve discernimento de que não era Deus, não era apenas um sonho. Não era porque o menino estava ouvindo aleatoriamente algo, mas ele entendeu que era Deus falando com o menino. Deus pode falar com você. Deus pode te ouvir. E Deus pode falar contigo. Ele pode te escolher, sim. Você pode ser o escolhido de Deus para levar a mensagem ao mundo. Porque aqui no verso 11 vai dizer que ele falou a Samuel que iria falar e fazer algo que todos que ouvissem iriam ficar com as orelhas em pés, atômicos. Deus quer fazer algo neste mundo e Ele precisa falar contigo. Deus avisa os seus. Deus não faz nada sem antes avisar aos teus servos. Então, Deus pode estar tentando falar contigo. E é você que não está conseguindo ouvir. Você precisa pedir ao Senhor que abra os teus ouvidos, que abra o seu entendimento. Porque quando o Senhor falar contigo, você deve dizer: Senhor, eis-me aqui. Fala comigo. Eis-me aqui que o teu servo te ouve. O Senhor quer te usar nesse dia de hoje. O Senhor quer trazer um novo mover na tua vida. Você só precisa identificar a voz de Deus em meio à multidão. Porque muitas vezes há muitos pensamentos na cabeça, há muitas contraditórias, há muitos sistemas de crenças. Sabe, porque muitas pessoas acreditam que Deus não pode falar com a tua igreja. Esse foi um erro muito antigo, um erro religioso, aonde muitos sacerdotes acreditavam que Deus só falaria com eles. Mas por causa da corrupção deste mundo, Deus está falando com todos. E aquele que tiver ouvidos, ouvirá o Senhor. Aquele que tiver ouvidos espirituais, um coração quebrantado e temente ao Senhor, conseguirá discernir a voz de Deus e obedecer. E obedecer. Você precisa aprender também a ouvir a voz de Deus. Ouvir os seus sacerdotes, sim. Ouvir os seus pastores, sim. Ouvir a sua liderança, sim. Ouvir os seus discipuladores, sim. Porque eles oram e velam por ti. Eles intercedem por ti. Eles clamam a Deus por ti. Mas o Senhor está dizendo: eu também quero falar contigo. Eu quero falar contigo também. E você tem que estar pronto. Porque quando o Senhor falar contigo, você vai ouvir. E o Senhor tem vários meios para falar com seus servos. Antigamente o Senhor falava muito em voz audível, como está falando aqui com Samuel. Uma voz penetrante, uma voz que dava para ouvir a voz dele mesmo, que muitas vezes era confundida com a voz de outra pessoa.
Mas hoje muitas vezes, não é assim que Deus está falando. Se fala assim, é com poucos, muito pouco. Mas hoje o Senhor está dizendo, aquele que tiver ouvido, que ouça. Aquele que tiver ouvido, ouvirá. Aquele que prestar atenção, ouvirá a voz. Deus fala contigo, através da palavra, através do louvor, através de uma ministração. Deus fala contigo no sonho. Deus fala contigo através da sua liderança. Deus fala contigo através de um sinal. Deus pode estar falando contigo neste momento. Eu creio que Deus está falando com muitas pessoas neste momento, através dessa palavra. Deus fala conosco. Mas e você? Você consegue ouvir a voz de Deus? Peça ao Senhor ouvidos espirituais e diz ao Senhor quando Ele falar contigo: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Fala agora. Eis-me aqui, Senhor. Fala comigo. Eis-me aqui, Pai. Fala comigo. Abre os meus ouvidos espirituais para que eu possa te ouvir. Me dê o discernimento para que eu possa identificar a tua voz mesmo em voz alheias, em voz de multidões. Que eu possa identificar a tua voz, Senhor. O Senhor está com os ouvidos inclinados para te ouvir. Mas e você? Está com os ouvidos atentos para ouvir a voz do Senhor e obedecer? Samuel ouviu a voz do Senhor. Samuel disse: fala que o teu servo te ouve. Então que hoje você possa dizer isso ao Senhor. Fala, Senhor, que o teu servo te ouve, em nome de Jesus. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu peço ao Senhor, Pai, que neste momento o Senhor possa destapar os ouvidos espirituais. Senhor, tira todas as comichões dos ouvidos, tira toda a perturbação, todos os tampões que estão nos ouvidos dos teus servos. Abre, Senhor, os ouvidos espirituais, para que os teus servos venham ouvir a tua voz, Pai, para que ouça a voz do teu chamado, para que ouça a tua voz, Senhor, dando direção, dando estratégias, dando, Senhor, Deus, o alívio e socorro. Senhor, livra o teu povo de ser enganado e confundido. Tira o engano, tira toda a perturbação, tira toda a confusão, tudo aquilo, Senhor, que tenta confundir, Pai, a tua voz com outras vozes. Que esse engano caia por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o sangue de Jesus esteja sobre os ouvidos de cada um agora. Em nome de Jesus, que sejam destapados agora e que a voz do Senhor, a voz do Espírito do Deus vivo, possa penetrar o mais profundo desses ouvidos. Ouvidos espirituais, recebam a ordem, sejam destapados agora, em nome de Jesus. Dai, Senhor, um coração quebrantado e obediente aos servos do Senhor. Traz um discernimento, Pai, para que possa identificar a tua voz quando o Senhor falar. Um coração quebrantado para te obedecer e dizer: Senhor, fala que o teu servo te ouve. Eis-me aqui, Senhor, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Se você recebe, digite amém. Compartilhe esse áudio com outra pessoa que precisa ouvir a voz de Deus. Seja você o mensageiro de Deus, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor e tenham todos um dia abençoado, repleto da luz do entendimento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.